irmãos, tudo certo com vocês? Shalom a todos. Obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria, publicada aqui pelo G1. E o título da matéria diz o seguinte, vamos lá, ó. Olha só, não podíamos esperar que fosse tão alta, diz presidente do IBGE, sobre defasagem na contagem da população do censo. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê nós estamos abordando esse assunto ou essa matéria aqui no canal Especulando os Fatos. Tá bom, pessoal? É algo que a gente já está falando há um bom tempo aqui no YouTube. Outros irmãos de batalhas também vêm falando sobre essa questão da redução de CPFs. E daqui a pouquinho vocês vão entender, tá? O porquê nós estamos falando sobre essa matéria aqui no canal Especulando os Fatos, tá bom? Vamos lá, ó. Censo Demográfico 2022 apontou que o Brasil alcançou aproximadamente 203,1 milhões de habitantes, quase 5 milhões abaixo da estimativa do órgão, que era mais ou menos 207,7 milhões. Tá bom, pessoal? Essa matéria foi publicada no dia de hoje, dia 28/6/2023, ou seja, é uma informação bastante recente, tá, pessoal? Vamos lá, ó. O presidente interino do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Simar Azeredo, afirmou nesta quarta-feira que não esperava que houvesse uma defasagem tão grande entre a estimativa feita pelo órgão e o número oficial apresentado pelo Censo Demográfico 2022. Abre aspas, foi uma contagem feita depois de 12 anos, sem uma contagem no meio da década, e já esperávamos essa defasagem, né? Não podíamos esperar que fosse tão alta, mas já sabíamos que ia dar uma diferença em relação à população que vinha sendo estimada, afirmou os jornalistas. Então é o seguinte, pessoal, o primeiro ponto, a gente vê que dentro da agenda dessa galerinha que controla o mundo, eles falam que a população mundial está crescendo demais. Então já cai por terra essa narrativa quando a gente vê os números aqui da própria pesquisa que foi realizada pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aqui do Brasil, tá bom? Então, pessoal, a gente já vê que esse primeiro elemento da agenda, essa falsa narrativa que está sendo criada pela agenda, que tem muitas pessoas no mundo, que o consumo dessa alta quantidade de pessoas está acabando com o nosso planeta, então nós temos que fazer alguma coisa. E realmente, eles estão fazendo o necessário para que as pessoas elas deixem esse plano físico. Não sei se vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer, o cancelamento de CPF, tá, pessoal? Então esse é o primeiro ponto, né? A falsa narrativa que através das mídias foi estabelecida por décadas que a população mundial não para de crescer. Então, só por essa pesquisa aqui, realizada pelo IBGE, nós estamos vendo que isso não é verdade. Ou seja, a população ela está diminuindo, pessoal. E se a gente for pegar a quantidade de terras, né, os hectares de terras que tem no mundo todo, as pessoas elas estão concentradas em determinados lugares dos seus respectivos países. Ou seja, tem uma abundância de terra muito grande, pessoal. Tem espaço até demais dentro desse plano físico. O Criador ele fez todas as coisas com abundância, pessoal, né? Então tá aí o primeiro ponto, que a população mundial, ela na verdade está diminuindo, certo? Beleza? Pois bem, ó, vamos dar continuidade aqui. Os números oficiais do Censo Demográfico 2022
divulgados no caso na quarta-feira, apontam que o Brasil alcançou os 203 milhões e 62.512 habitantes. O número representa um aumento de 6,45% em relação ao último levantamento. No caso, foi feito lá em 2010, tá? Mas ainda veio bastante abaixo do esperado pelo IBGE. Em 2021, por exemplo, a estimativa do órgão apontava que o país teria ao menos 213 milhões, tá, de habitantes. Eles já estavam, na verdade, achando que eles estariam acima, né, acima, no caso, dos 207 milhões. E eles tomaram aí, na verdade, uma dose de surpresa, né, pessoal? Uma dose bem forte, porque eles estavam achando que iria passar, né, dos 207 milhões. Só que aí, eles não é bobo, né, pessoal? Eles já sabem aí que o crescimento da população tá despencando, né? Tá despencando. Então, assim, a gente sabe que são mecanismos que estão sendo criados aí para fazer com que a população ela reduza. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, tá? E assim, se a gente for analisar mesmo aqui a matéria, assim, tentar analisar um pouco mais detalhadamente, as informações dessa galera aí não tá batendo. Por quê? Se eles tinham uma estimativa, né, que a população ela estaria em torno ali dentro do ano de 2021 em 213 milhões de pessoas, né? Porque agora eles estão falando que na verdade a estimativa do órgão era de 207 milhões. Ou seja, eles já sabiam, pessoal, que a população, né, o crescimento da população já está em queda, né, ou já estava em queda e continua em queda, na verdade, né? Pois bem, vamos lá, ó. Em 2021, por exemplo, a estimativa do órgão apontava, como eu falei para vocês, que o país teria ao menos 213 milhões de habitantes. Em dezembro de 2022, já com dados prévios do levantamento, o Instituto revisou a estimativa para 207, tá vendo? Então, na verdade, eles com a sua arrogância ali, né, com toda aquela narrativa, né, das mudanças, do aquecimento da bola molhada giratória hipersônica, não, vai para 213 milhões de habitantes. E os caras, eles não são bobos, eles têm informações que eu e você não tem, certo? Então eles já reduziram para o negócio não ficar tão feio, né? Se a gente pegar aqui a matéria, é que eles foram atualizando a matéria aqui. Mas quando eu vi primeiramente, ali na hora que eu entrei no site, a primeira vez, eles estavam colocando ali, colocando um rombo de 10 milhões dentro ali das estimativas deles. Ou seja, entrando aqui, tá? Dentro daquilo que eu comentei com vocês, ok? Que é de 213 milhões a estimativa deles. Eles achavam que iria chegar a 213 milhões. Só que aí, para não ficar tão feio, a gente, vamos colocar para 207 e aí a gente vai ter um resultado ali, uma diferença apenas de 4,7 milhões de pessoas aí que não entrou aí dentro dessa estimativa, né? Aí eles começam aquele negocinho, né? Ah, porque é um problema do governo anterior que não deu certo. Aí eles ficam fazendo essa narrativa ideológica, política, certo? Para é, levantar uma cortina de fumaça, né? Para que as pessoas realmente não percebam o engano que elas estão caindo, tá? Ó, Azeredo indicou que a apuração de alguns indicadores, como níveis de fecundidade, migração, mortalidade, deve ajudar a explicar melhor
motivos dessa defasagem. Defendeu que o IBGE faça uma contagem da população na metade da década. Abre aspas, é fundamental fazer uma contagem no meio da década para que não passemos pelo que passamos agora. Um apagão de dados. Na verdade, não é um apagão de dados. Né? Vamos fugir aí do tradicional, é coincidência que aconteceu isso. Não é. A gente já sabe o porquê está acontecendo todas essas coisas, pessoal. Passamos por conta da contagem por um apagão de dados no meio do probleminha aqui, certo? Você já sabe o que é. Isso atrapalhou e muito. Não tínhamos informação sobre o número de, né? Gosto de falar essa palavrinha aqui, para cada município. Então veja só, através disso daqui também, olha só que a gente pode já extrair aqui nessa matéria. Os caras controlam a quantidade de pessoas que tem no país. Então eles já estão colocando a culpa no negócio aqui, ó, que está selecionado na tela de vocês, né? A gente já sabe o porquê não está batendo a contagem que eles estão esperando. Se eles for levar aqui pelo número, né, pelo menos nos tempos atuais, eles também não vão conseguir chegar dentro aqui dessa estimativa de 213 milhões. Ou seja, aconteceram vários fatores para que tivessem essa defasagem, né? Infelizmente, o censo mostra um país diferente, consegue colocar o Brasil no mapa, mostrar onde está a população, disse. O presidente do IBGE afirmou que é cedo para analisar muitos dos dados expostos hoje e destacou que uma comissão do órgão já está fazendo uma análise das informações. A previsão é que as causas dessa defasagem sejam esclarecidas no final de julho, quando informações sobre a população quilombolas, originárias e outros dados relativos à raça também serão divulgados, ok? Perdão, pessoal. Falta de recenseadores e fake news. Começou. Já começa a levantar essas narrativas, né, para meter o migué em cima da população. O presidente do IBGE atribuiu o atraso da divulgação do censo à falta de recenseadores e de investimento em propagandas para incentivar que a população respondesse aos questionários, reiterando que a propagação de fake news também atrapalhou a coleta de dados. Abre aspas, qualquer fato que cria um assunto diferente sobre o censo vai atrapalhar. O apoio da ministra Simone Stepp, né, vocês se lembram desse sujeito, para fazer o censo nas favelas foi fundamental, fecha aspas. Afirmou Azevedo, lembrando que a coleta de dados nas aldeias, que não interessa pra gente, né, com todo respeito, contou com apoio. Isso não vai fazer a menor diferença, tá, pessoal? Ok? Abre aspas, quando a gestão abraça e veste o colete da operação censitária, o censo acontece. Esse censo não aconteceu de forma que tinha que acontecer. Nós tivemos restrição de recursos e fizemos com um quadro bastante reduzido, fecha aspas, completou o executivo. Aí eles começam aquela jogada política, ó, tá abaixo do esperado, a gente não conseguiu coletar os dados necessários, porque tem uma defasagem de recursos, quase falando praticamente que o governo anterior, né, causou toda essa situação, né? Ou seja, criando ali a divisão, criando ali as dúvidas, levantando essa cortina de fumaça para que as pessoas elas não percebam o que realmente está não somente acontecendo no Brasil, mas também está acontecendo no mundo todo, ok? Azeredo contou que a maior concentração de pessoas que não responderam ao censo esteve nos bairros com extrato de renda mais alto, onde vivem pessoas mais abastadas. Eles passaram aqui na minha região, né, a mulher lá tentou me abordar e eu falei que eu não queria responder. É um direito que eu tenho, não sou obrigado a, a, a ficar dando os meus dados aí. O governo, até o momento, né, ele não me obriga a repassar esses dados.
Quantas pessoas tem na sua casa, blá blá blá, ppp, ok? Eu prefiro fazer o censo em favela do que fazer na praia de Ipanema. Na favela as pessoas têm o discernimento do quanto o censo é importante para elas. Aí começa, né, essas farpinhas, né? Ah, então quem é rico é, não tem um discernimento. É só as pessoas que são pobres, né? Sendo que a pesquisa ela tem que ser um todo. Você só vai ali na favela fazer esse tipo de pesquisa. Vocês estão entendendo? Então fica essa briguinha, né? Dessas pessoas que estão ali querendo dividir para conquistar, ok? E a gente está quase aqui finalizando. Eles vão passar aqui alguns dados, números, etc. Que eles foram em tantas localidades, né, tantas pessoas que foram questionadas e assim por diante. Para a gente finalizar, pessoal, a análise dessa matéria aqui, extraindo, como eu falei para vocês, né, ou retendo aquilo que é bom, o primeiro ponto, que cai por terra a questão que o nosso mundo está passando por uma superpopulação. Isso já é desmentido nessa matéria aqui. Por quê? Nós estamos vendo que a população do Brasil ela está sendo reduzida. Gustavo, mas o que está fazendo a população ser reduzida? Primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero conversar aqui com vocês é a questão, por exemplo, das pessoas não querer mais ter filhos. Por quê? Hoje em dia, para você ter um filho, o custo de vida é muito alto. E as pessoas vendo tudo o que está acontecendo não somente no Brasil, mas no mundo todo, as maldades, né, dos filhos contra os pais, dos pais contra os filhos, as pessoas estão ficando desanimadas. Vou colocar essa palavra aí para ficar melhor. Elas estão ficando desanimadas e não tem mais incentivo algum, né, para ter um filho. Então, é um mecanismo que foi implementado pelo sistema para desmotivar as pessoas a não ter mais filhos. E a palavra fala o quê? Que você deve ter filhos, né, independentemente do momento que nós estamos vivendo. Certo? Esse é o primeiro ponto. O ambiente hostil, aonde a maldade ela está se multiplicando, está desmotivando a maioria das pessoas a ter filhos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o instrumento, o mecanismo de redução ideológico. Galera do arco-íris, a galera do alfabeto. É aquilo que eu sempre falo aqui no canal Especulando os Fatos. Vou fazer uma pergunta que eu estou fazendo. Raciocine aí, por gentileza. Carga positiva com positiva, ela gera energia? É uma pergunta que eu estou fazendo. Negativa com negativa, ela gera energia? O que vai gerar energia? O que vai fazer a roda girar? É negativo com positivo. Vocês captaram aí o que eu estou querendo dizer? Quando você tem uma ideologia que ela incentiva você ter um relacionamento com positivo, você não vai ter absolutamente nada. É por isso que eles estão ali a todo custo querendo criar úteros artificiais. Logicamente, quem vai ter acesso a esse tipo de tecnologia, né, creio eu que, pelo menos, né, creio eu que eles não vão conseguir desenvolver esse tipo de tecnologia, creio eu, né, não estou descartando que eles não consigam, né? Mas quem vai ter acesso às pessoas de poder aquisitivo muito grande, né? E vocês acham que essa galera aí do arco-íris
o arco de íris, do alfabeto, elas não vão querer acessar esse tipo de tecnologia, onde eles não dependam mais ah, ah, ou de carga positiva ou da negativa para gerar essa energia, ou seja, gerar a vida? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, o que nós temos aqui? O ambiente hostil criado aí pela maldade, criado pelo adversário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o mecanismo, o ambiente ideológico, essas ferramentas ideológicas, culturais, certo? Que está impedindo, ou seja, que está colocando na mente das pessoas, certo? Que elas podem constituir uma família. Você já sabe o que é, né? Esse é o primeiro ponto. Terceiro ponto, a questão do que? Alimentação. Essa daí também é fundamental, pessoal. É fundamental. Porque através dos alimentos, muitas pessoas não estão mais conseguindo gerar filhos. Alimentos industrializados, agrotóxicos e assim por diante. Quarto ponto, aí entra a questão, vamos voltar ali, vamos embutir no segundo ponto, né? Questão ideológica, feminismo, as leis que estão sendo feitas para as mulheres, essas super leis feministas que estão desincentivando os homens a ter um relacionamento sério, a constituir uma família, né? Os homens não querem mais se casar, eles não querem mais ter um relacionamento sério, né? Consequentemente, as mulheres também não, porque esse conflito ideológico que é sempre passado dentro das mídias, certo? Entre homens e mulheres, está desincentivando ambos os lados. A mulher não quer mais casar porque o homem é galinha, o homem também não quer mais casar porque a mulher também ela não tem mais valores, assim por diante. Consequentemente, né, a gente também dentro aí desse movimento, a gente vai ver uma defasagem no crescimento da população. Isso, pessoal, eu estou falando superficialmente aqui para vocês. O mecanismo ideológico, um ambiente que o sistema criou hostil, onde desincentiva o ser humano a ter filhos, certo? E a questão dos alimentos, que está deixando muitos homens, né, sem ali a capacidade de gerar uma vida, assim como também as mulheres, certo? Aí tem, né, a parte da água, no contexto geral, né, dentro ali da parte de produtos industrializados, tá? Então isso automaticamente, né, tá fazendo com que a população não somente do Brasil, mas do mundo todo, ela reduza. Aí os probleminhas, né, que, que eles causam propositalmente, que nem aconteceu há 3 anos atrás, né? E a gente sabe que vários tipos de tratamentos aí, né, a gente não vai comentar aqui no canal. Sacrifício de Moloque, onde incentiva as mulheres a não completar ali o ciclo da vida. Vocês sabem o que é, né? Então existem vários mecanismos, pessoal, né? E se as pessoas pegarem realmente para fazer suas pesquisas independentes, elas vão ver que essa narrativa que a população está crescendo demais, etc., é uma grande farsa.
Isso não está batendo. E aí, ó, o que acaba acontecendo? Esse impacto aqui, ó, que eles não querem que as pessoas percebam que, na verdade, existem mecanismos que está reduzindo a população. E aí eles começam a jogar a culpa, porque ninguém quer responder, porque o cara que é rico não quer responder, porque o governo anterior não deixou recurso para a gente, por isso que a gente não fez um bom senso e etc. E aí eles começam a criar essas cortinas de fumaça para que as pessoas não percebam os mecanismos que o sistema está utilizando para reduzir o número de CPFs, não somente no Brasil, mas também no mundo todo. Tá bom, pessoal? Então fiquem espertos, não caiam nessas narrativas, não caiam nesse tipo de desinformação, tá? É assim que eles agem, eles querem fazer com que você não perceba o que está acontecendo ao seu derredor. E aí continue aí acreditando, né, nessas informações que eles estão repassando aqui para nós. E isso eu já venho falando aqui no canal, esse tipo de redução, esse tipo de mecanismo, ou vários mecanismos que eles utilizam há um bom tempo. No canal Especulando os Fatos. Vários outros irmãos de batalhas também têm feito esse trabalho nos seus respectivos canais. Beleza, pessoal? Mas era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final da estreia. Muito obrigado aí pela paciência de vocês em estar aqui nesse horário, né? Eu sei que eu estou fazendo um pouquinho mais tarde a divulgação aqui do vídeo da estreia, mas eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado mesmo, meus irmãos, de verdade, tá bom? Vocês vão me ajudar ainda mais. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ativando as notificações, deixando seu like, seu dislike, comentando alguma coisa, o que vocês acham, vocês concordam comigo. Eu não sou o dono da verdade, como eu falei ali no meio da estreia, façam sempre suas pesquisas independentes, se aprofundem ainda mais nessas informações que eu trouxe hoje aqui no canal, peguem esse resumo geral que eu fiz aqui com vocês, certo? E se aprofundem ainda mais, né? Peguem como o pontapé de partida, beleza? E você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, sempre nos ajuda, verificando a inscrição de vocês e olhando se todas as notificações estão ativadas, tá? Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais, com o máximo de pessoas que vocês puderem. O Gustavo não é o dono da verdade, vocês não precisam concordar com aquilo que eu falei hoje aqui no canal, beleza? Tamo junto? E a Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta. Ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu Filho, Yahushua HaMashiach. Ela é o nosso filtro. Tá bom? Forte abraço a todos, shalom. E até mais, meus irmãos. Tamo junto.